Olá, gente, voltei com um novo vídeo. Agora esse vídeo eu quero contar uma nova experiência, né? Como no outro vídeo eu contei a experiência do meu pai com meu esposo. Agora essa eu quero contar a minha com umas amigas, né? Que eu tenho também, mas convivi na minha infância. E hoje eu vejo que tão grande experiência eu tive nesse relacionamento com essas amigas minhas. Como eu disse lá no outro vídeo, eu andava muito nas casas das minhas amigas e tudo. Então essa amiga em particular, em especial essas amigas, eram irmãs, né? E eu gostava muito de ficar lá. Só que os pais dessas meninas eram muito rígidos, sabe? Nós éramos da Igreja Assembleia de Deus, nossos pais, né? Nossos pais não, acho que é só minha mãe, meu pai não era não. E a mãe dela também, o pai dela não era também não. Só que a mãe dela era muito rígida com elas, o pai era um bom pai, mas a mãe, é sempre a mãe que cuida mais, né? E aí, a gente nessa igreja era muito rígida e tal, então qualquer coisa que elas faziam, elas apanhavam mesmo, sabe? A mãe dela batia muito nelas e tudo, nossa Deus, era pesado. Então, como eu disse, que a adolescência é muito confusa, né? A nossa adolescência, hoje eu vejo os adolescentes são muito confusos e tudo, porque é uma situação, é um tempo que a gente não sabe se a gente é criança ou se a gente é adulto. Tem coisas que a gente faz e é papel de adulto, e tem coisas que a gente faz que é papel de criança. Então os pais ficam brigando nesse sentido, né? Hoje a gente que é mãe, a gente entende isso. Então, eles eram bem rígidos. E essas meninas, nossa, elas apanhavam bem, sabe? E elas eram bem revoltadas também. E uma certa vez, nós estávamos na casa dela, e a casa dela estava em construção, então tinha uma parte lá que estava em construção, não tinha nada, era só levantar a parede e tudo. E aí nós resolvemos fumar. Só que a gente fumava pegando papel de caderno, enrola, né? Assim, normal, e colocava fogo na pontinha e ficava, né? Fingindo que estava fumando. Nossa, fizemos isso com um monte de papel. E fingindo que estava fumando. Porque nós dentro da igreja, a igreja muito rígida, era doutrina nessa igreja. Na nossa época não podia ver televisão, não podia usar calça, brinco, batom, não podia, muita coisa, ouvir música, nada. Muita coisa, não podia. E aí nós tava lá, né, fumando. Aí a mãe dela chegou e pegou. E, gente, a mãe dela me mandou eu embora, muito brava, pôs eu pra correr, fui embora pra minha casa e a mãe dela deu um couro nessas meninas. Eu lembro que elas deu um couro e aí elas contam que até fez xixi na roupa, né, que a mãe bateu e tudo. E só que várias coisinhas assim que acontecia, elas acabava que elas apanhavam bem, sabe? Então, chegou um tempo que essas meninas começaram a planejar fugir de casa. Aí, nós porque eu sempre encontrava porque as mães eram da mesma igreja, nós éramos tudo da mesma igreja, então todo o tempo dos cultos nós estávamos perto. E aí, planejou fugir. E eu lá no meio, e elas combinando como é que elas iam fugir, aquela coisa toda. E ia pra casa de um tio, que era a cidade de mais 1h30 de distância daqui da nossa cidade. E planejando tudo, e eu lá no meio, como se eu fosse também. Só que, na verdade, eu não ia, né? Não sou doida, porque como eu falei no vídeo anterior,
Eu tinha um pai que ele, em qualquer situaçãozinha, ele falava: você está aqui de favor, você não tem nada aqui, você está aqui de favor. E eu sou doida. Então, eu ia fugir de uma casa que eu estava de favor, né? Não ia, não. E porque elas era a casa delas mesmas, era o pai, a mãe delas e tudo. Então elas podiam fazer qualquer coisa que quando elas voltassem, tava a casa delas ali, o pai, a mãe, tudo ali. Então eu tinha essa convicção. Eu falei assim, eu fugir, tô doida. Eu tô cansada de ouvir que eu tô aqui de favor, eu ainda vou fugir, né? E ok. Então essas meninas fugiam. Foi umas 3 vezes que aconteceu. Que eu me lembre. Eu acho que foi até. Na verdade, ela já fugiu, foi muitas vezes. Mas que eu me lembro, assim, na adolescência mesmo, foi essas vezes que eu tava junto e vi os planejamentos delas. Então elas fugiam mesmo, sabe? E aí acontece que a mãe dela ia lá na minha mãe, lá na minha casa. E falava com a minha mãe. E falava, Andréia, tá aí? Aí, tá, a Andréia tá aqui. Ah, porque as meninas fugiram. As meninas sumiu e não sei o que. E essas meninas ficavam o dia inteiro fora. E aí, muitas das vezes, igual, não sei, é o salário que ia pra tal cidade. Aí, como que ia? Você não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha como ir para outra cidade. Na verdade, elas iam para casa de uma outra tia que era no bairro do lado do nosso. E aí, no final, a mãe encontrava com elas, elas voltavam para casa e ficava tudo bem de novo. E passava um tempo, elas fugiam de novo, planejavam, fugia de novo. E eu, de maneira nenhuma, ia. Ouvia, né? Ficava lá vendo elas planejar e tudo, mas eu não tinha coragem. Por quê? Por causa simplesmente dessa situação. Eu tinha consciência que eu tava dentro de uma casa de favor. Então já pensou, se eu fosse fugir e aí ir para me voltar? Se ele já não quisesse me receber, era o meu medo, né? Não quisesse me receber, eu ia ficar, né, largada pela rua fora. Era o meu jeito de pensar. Por quê? Eu já tinha vindo de uma situação ruim, porque, como eu disse no outro vídeo, eu vim de uma... Antigamente chamava FEBEM. Hoje fala... como que chama hoje? Creche? Não, né? Não sei. Abrigo. Hoje é abrigo de menor, né? Hoje fala abrigo de menor, mas antes era FEBEM e tudo. Então, era ruim, né? Lá, eu lembro que raparam minha cabeça quando eu estava nessa FEBEM. Eu peguei um verme na minha cabeça. Eu tenho 3 buracos aqui na minha cabeça, três fundinhos de buraco, que quando eu cheguei nessa casa, esse buraquinho tava com verme. E essa minha mãe, né, cuidou de mim, tirou os vermes, então não era legal. Então, aquela casa que eu tava ali, era um abrigo mesmo, né? Então, eu vou fugir, né? Não ia. Mas elas não, ela era a casa do pai dela mesmo, da mãe delas mesmo, então para elas estava tudo certo, né? Fugia, voltava, estava tudo ali, o pai e a mãe. E eu não tive coragem, eu não tinha coragem de fazer isso. Então, eu sempre lembrei, sabe, dessa história. Eu sempre lembrava dessa palavra. Aí, o que acontece? Voltando pro dia de hoje. Hoje, por exemplo, eu entendo que eu sou também adotada. Hoje eu sou adotada pelo Senhor. O Senhor nos adotou como filho, né? Nós somos filhos adotivos e o Senhor nos adotou através de Jesus. E na verdade, a Colossenses fala que ele nos transportou do império das trevas, né, pro reino do Filho do teu amor, que é Jesus. Hoje eu faço parte do reino, né, reino do Senhor, reino que é vida, né, apesar de que em Romanos 11 fala que tudo é dele
para Ele, por Ele são todas as coisas. Nada é nosso, né? É como lá meu pai, lá na casa que eu vivia. Tudo era dele, eu não tinha nada lá, tava lá de favor, né? Eu estava lá de favor, não tinha nada lá. Hoje, voltando para o tempo, porque eu estou querendo dizer para hoje, em relação ao reino da luz, né? Que o evangelho, né? Na verdade, hoje, se for olhar, tudo é do Senhor. Tudo é para o Senhor. Tudo que eu tenho é dele. Ele que me deu. Foi graça. E graça é favor imerecido. Eu não merecia e ele me deu. Então tudo que eu tenho é dele, para ele, né? Por ele. E aí eu fico vendo lógico que hoje Jesus não fala comigo essas coisas, né? Não joga na minha cara qualquer coisinha de errado que eu falo, ele fala, você, né? Não, Jesus não é assim, Jesus é amor, né? Mas hoje eu sei que tudo que eu tenho, tudo que ele me confia, eu falo que é coisa que ele me confia, tudo que ele me confia, ele vai requerer de volta. Eu vou prestar conta de tudo que Deus me colocou na mão, de tudo que ele me deu, né? Porque tudo é dele. Então, hoje eu tenho essa história, eu assemelho essa história assim, só não assemelho na palavra dura, em questão da palavra dura que meu pai falava e tudo, porque Jesus, ele é amor, né? Jesus, ele fala com brandura, é o que Provérbios 15 fala, palavra branda, né? Uma palavra branda. Então, essa experiência, sabe, hoje eu fico lembrando que eu fui bem esperta, né? Porque já pensou se eu pego o embalo, porque nessa época também, é a época que eu era revoltada também. Mas eu era revoltada, mas eu sabia, pelo menos eu era bem mais esperta, né? Foi eu vou fugir, né? Não vou voltar. Então hoje é a mesma coisa. É difícil ser evangélico hoje? É difícil ser cristão hoje? É difícil, gente. É difícil obedecer os princípios da palavra do Senhor? É difícil, sabe? Por isso que fala cruz, né? Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, pega a tua cruz e me siga. O evangelho é cruz, o evangelho é difícil, são princípios que precisa ser obedecido na palavra. Lá, quando eu estava lá na minha casa, né, quando eu morava lá, meu pai tinha as ordens dele, eu tinha que obedecer às ordens dele. Então, a gente como filha, é difícil a gente obedecer aos pais, a gente acha que os pais estão errados, estão sendo demais, e a gente acaba desobedecendo, né, e revoltando, criando rebeldia. E hoje a gente faz isso também com Deus, né? Se a gente não vigia, a gente faz. E é por isso que Romanos fala, né? Que é o sacrifício, apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Sacrifício é algo que vai te custar, né? Não é não é tão fácil ser cristão. Não é, gente. Não vem, eu não concordo. Tem essa de ser, que é fácil ser cristão. Não sabe por quê? Porque eu preciso negar minha vontade. Eu preciso matar minha vontade, né? Fazer a vontade do Senhor, é aquilo que Ele me... Porque também eu sempre vou achar que as minhas convicções, as minhas verdades, os meus achismos, tudo tá correto, mas a verdade, a minha visão é muito limitada, né? O que eu acho que vai dar certo, Deus, a visão de Deus, ela é ampla, ele vê tudo, então ele sabe. É igual um pai. O pai sabe o que o filho pode, o que o filho precisa, o que o filho merece e o que não. Mas quando a gente é filho, a gente tem essa dificuldade de obedecer. E hoje, como serva do Senhor, como filha, também, se a gente não vigiar, se a gente não confiar em Deus como um pai e que ele sabe de todas as coisas, que ele governa todas as coisas, a gente também entra numa rebeldia e começa a questionar com Deus, discutir, desobedecer. Então, o maior caminho que o que nós precisamos saber mesmo
é conhecer a palavra, é conhecer as vontades de Deus, o que Deus nos instrui através da palavra dele, né? E aí nós vamos obedecer, que Provérbios 119:11, né? Ele fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quer dizer, quando a gente guarda os princípios, a vontade do Senhor no nosso coração, quando a gente guarda aquilo que o pai da gente falou com a gente sabe o que ele quer, o que ele não quer, o que ele nos ordenou, né? O que ele pediu para fazer, o que ele não pediu. Então a gente vai conseguir, a gente consegue, né? Obedecer, ser filho obediente, seguir o princípio do Senhor sem rebeldia. E tudo dá certo no final, né? Quando a gente é um filho obediente, custa, dói, é difícil, mas no final dá certo, né? Porque esse cuidado que Deus tem é só mesmo pra gente não desviar. E é o que acontece, igual lá na frente. Já pensou se eu tivesse desobedecido e fugido, né? O que eu ia ganhar com isso? Eu ia ganhar um couro e olha lá se eu se ia me receber dentro de casa de novo, né? Então eu nunca fugia. E hoje eu vivo desse jeito também. Eu falo quando Deus tá difícil, tá isso e aquilo, mas sabe quando Pedro fala? Jesus lá dando sermão nos discípulos e tudo, e falando com os discípulos que eles tinham que comer da carne, do sangue dele, né? Que senão não ia ser participante, não ia ser participante dele. E comer da carne e o sangue é o que? É o sacrifício, né? É participar do sacrifício de Cristo, é você obedecer o pão, é a palavra do Senhor, você se alimentar da palavra. Quando você vive, quando Jesus falava isso com seus discípulos, questionando eles, que eles tinham que comer da carne, do sangue, alguns dos discípulos viraram para Jesus, viraram para o outro e falou assim: ah, não, é duro esse discurso, quem vai aguentar? Quem aguenta um discurso desse? Tipo, quando o pai tá brigando muito com a gente, sabe, é difícil, né? A gente querer ouvir correção, é muito difícil. Aí a gente quer fugir, quer sair, né? Ninguém consegue ser confrontado, ninguém consegue ouvir correção, quer sair. E foi isso que esses discípulos fizeram. Ah, não, dura esse discurso. Quem consegue ouvir, né? E aí, ó, racharam fora, foi saindo um atrás do outro. Só que os 12 ficaram, né? Ficaram os 12 e um deles foi Pedro, e Jesus virou e falou assim: e vocês, né? Vocês 12, também vai ficar? Não vai também? Não vai sair também não, né? E Pedro, muito inteligente, Pedro, né? Virou e falou assim: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna, né? Só ele que tem a verdade, só ele que consegue, que vai levar eles para avançar, para a eternidade, né? Para a salvação. E era a mesma coisa que eu pensava também. Eu falei: eu fugi? Para onde que eu vou? Se só aqui dentro desse lar, dessa casa, eu sei que eu vou estar protegida, bem guardada e a minha vida vai prosseguir, né? Então é isso que eu quero dizer. Lá atrás eu tive essa experiência, né? Com essa questão que eu contei, e hoje eu guardo eu sigo o Senhor, eu caminho e peço ao Senhor, né? Muita força, muita sabedoria, discernimento, que Deus me dê, aumente a minha fé a cada dia, para que eu não desista, para que eu não desista e para que eu não desanime, não desobedeça, não quebre princípios, né? Não entristeça o coração dele em questão de desobediência, né? Com a desobediência, eu acho que desobediência e a falta de fé é algo que entristece muito o coração do Senhor. Então é nessa questão aí que eu peço ao Senhor que tenha misericórdia, que me ajude, mesmo que esteja difícil, sabe?
mas que eu, da mesma forma que eu consegui lá atrás, que eu tive, né, que Deus me ajudou, porque também, ó, não é nada, não foi por causa de mim, não. Sempre é o que é mais uma, é por isso que eu digo, sempre foi Deus que estava, sempre foi Deus que estava ali. O Espírito Santo me direcionando, né, me ajudando, porque se fosse por mim mesmo, eu tinha saído. O Senhor me preservou nessa casa. Porque se eu fosse na ideia das meninas mesmo e tal, já pensou, eu fugiria. E hoje também. Se eu for para a minha lógica humana, se eu for pela visão do mundo, eu me afasto do Senhor. Mas é só Ele que tem palavra de vida eterna para mim. É só através dele, é só o pão, só eu preciso me alimentar é dele, que ele é o pão da vida, né? Ele o corpo e o sangue que a gente precisa para a gente conseguir vencer, amém? Essa é uma outra experiência que eu contei e que eu espero que vocês tenham gostado e, gente, compartilha aí. Como eu disse, o YouTube, ele reconhece relevante, ele entende relevante nos comentários, quando a gente vê os comentários, curtidas, e é isso. Deus abençoe vocês.